Olá, tudo bem com você? Aqui é Ana Cláudia da Academia de Radiologia e neste vídeo de hoje, você tá vendo aí, nós vamos falar sobre próton-terapia. Foi algo que eu prometi aqui na nossa comunidade aqui do YouTube, prometi falar aí de próton-terapia. Primeiro fiz uma pesquisa para saber se muitos conheciam ou não conheciam aí esta técnica especial da radioterapia. Como poucos sabiam, resolvi trazer. Esse assunto foi algo que eu geralmente trabalhei nas minhas aulas de radioterapia. Então eu quis trazer aqui para todo mundo, para todos os nossos inscritos aqui do canal, um pouquinho sobre esta modalidade aí tão importante e que infelizmente não temos ela ainda aqui no Brasil. Então vamos entender aí o que é a próton-terapia. Se você não está inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve. Indica lá para os seus amigos para que eles também tenham acesso a todo esse conteúdo. Então vem comigo, vem aprender aí sobre esta técnica especial. Bom, então a definição, eu gosto geralmente de olhar a palavra. Essa é uma definição mais formal. Mas se a gente pegar a palavra próton terapia, então eu dividindo, terapia significa tratamento e próton aí, obviamente, feixe de prótons. Então é um tratamento, uma terapia no qual utiliza feixe de prótons para tratar uma série aí de uma gama de tumores. Então ela é uma aplicação na radioterapia justamente porque é a modalidade que vai utilizar as radiações ionizantes para tratar os mais diversos tipos de câncer. Então, aí a gente pode até dizer que é uma modalidade que utiliza as radiações corpusculares, e aí especificamente o feixe de próton, que é uma radiação corpuscular, para fazer o tratamento aí de alguns tipos de câncer. Então, essa definição que eu coloquei aí mais formal vai utilizar o feixe de próton para tratar esses diversos tipos de câncer que geralmente vão precisar de doses maiores e que geralmente tem difícil acesso cirúrgico. Então, às vezes a cirurgia não vai trazer tantos benefícios para o paciente ou vai ser uma grande cirurgia. Então, essa é uma alternativa para esses casos. Resolve todos os casos? Não, vão ser alguns casos em específico. Bom, e aí vamos entender a questão de princípios físicos, que é exatamente isso que nos interessa aqui e é exatamente isso que a gente fala aqui o tempo todo. Então, uma das coisas que a gente precisa entender quais são as interações que acontecem quando a gente tem a incidência de um feixe de prótons no meio. Então, o que a gente pode ter? Eles podem desacelerar devido à colisão com elétrons do átomo, isso é uma possível interação. Esses prótons podem também ser desviados por colisões com os núcleos atômicos. E aí a terceira possibilidade de interação é a colisão desses prótons diretamente com o núcleo. Então essas são as interações que vão acontecer quando o paciente recebe esse feixe de prótons. Outro ponto importante é o que a gente vai ter aí nessas interações. Vamos ter freamento, vamos ter espalhamento e vamos ter interações nucleares. Então, dentre tudo isso, nós vamos ter aí essas interações. Bom, e ainda no princípio físico, eu acho que isso é o mais extraordinário de tudo, é o comportamento desse feixe de prótons e o meio. Então eu trouxe aqui dois gráficos que estão representando exatamente essa interação e ainda um comparativo. Então veja que nesse gráfico aí em amarelo, nós vamos ter o comportamento do próton quando ele entra no meio, ou seja, vamos pensar no tecido mesmo, no paciente que está recebendo esse feixe de prótons. Então veja que a gente tem um gráfico, e aí eu sempre gosto de dizer, o gráfico é a melhor forma da gente resumir as informações. Geralmente muitos têm medo de gráfico, quando se depara com um gráfico já corre dele, mas na verdade não. É só uma questão de entender as informações que são trazidas pelaquele gráfico. Primeira coisa, olhe as coordenadas, ou seja, olhe os eixos do gráfico. Então, o que a gente tem? Mesmo está em inglês, vou te ajudar aqui. Nós temos a profundidade de penetração nesse eixo X e aqui nós vamos ter a dose de radiação no eixo Y.
E aí vamos entender o comportamento. Então veja que lá embaixo vou ter 0 até 100% da dose de radiação. E aqui nós vamos ter em centímetros de 0 a 40 centímetros. Então nesse exemplo, veja que o próton ele entra com uma baixa dose, que é o gráfico em amarelo, ele entra com uma baixa dose de radiação. E quando chega uma determinada profundidade, que aí o que a gente quer geralmente é a profundidade no qual está posicionado, está localizado o tumor, ele deposita uma grande dose. Veja que o gráfico pico, ele vai lá para cima, vai próximo lá do 100% da dose. Então, isso é chamado de pico de Bragg. Então, é o nome do físico que estudou esse comportamento. Então, essa partícula, ou seja, o feixe de prótons tem esse comportamento. Então, veja que na dose de entrada, o paciente não recebe uma dose mais alta. Diferente, olha o gráfico em cinza agora. Acho que esse é o mais interessante. Olha o gráfico em cinza. Quando a gente usa raio-x, ou seja, nos tratamentos convencionais, né, no uso da radioterapia, no acelerador linear, por exemplo, veja que logo na entrada da pele, a dose ela é maior e aí ela cai exponencialmente. Então, vamos comparar que usando feixe de prótons e utilizando um feixe de raio-x, olha a vantagem que existe. Então, o paciente vai ter menos aqueles efeitos colaterais, né? Os efeitos de radiodermite vão ser reduzidos devido a esse comportamento desse feixe de prótons. Olha que interessante. Então, por isso que eu costumo dizer que a física é linda, né? Porque esse é um comportamento físico dessa partícula. E aí essa descoberta trouxe benefícios, né? Trouxe aqui esses benefícios para a medicina, especificamente aí para a radioterapia. Então, é a junção dessas duas ciências aí em benefício do ser humano. Agora, eu vou mostrar para você um gráfico comparativo que vai nos ajudar também a finalizar aí as vantagens da protonterapia. Então, nesse primeiro gráfico, na figura 1, você está vendo o pico de Bragg, que a gente já falou, né, do comportamento do próton, que ele vai depositar a sua maior dose numa determinada profundidade, está relacionada à energia que tem esse feixe. E na figura 2, a gente tem o comparativo novamente, que é a mesma figura anterior, mas agora mostrando aí que a dose maior vai ser depositada lá no tumor, ao ponto que quando a gente utiliza o feixe de raio-x, então você está vendo aí na figura, o paciente recebe uma grande dose, veja lá no gráfico em laranja, né, uma grande dose na entrada, e quando chega lá no tumor, essa dose já teve uma redução. E na saída, veja outra coisa extremamente importante, olha, na saída ainda existe um depósito de dose também. E veja que no pico de Bragg, na saída, não tem nada, é zero. Então, ele deposita completamente a sua energia e cai a zero em relação à quantidade de radiação. Então, por exemplo, se existem órgãos adjacentes, né, órgãos muito importantes adjacentes àquela lesão, ele não receberá dose porque o pico de Bragg mostra aí pra gente o depósito total dessa dose. Então, isso é extremamente importante e muito bonito, né? É a descoberta e a aplicação disso tudo. Então, por isso que eu costumo e defendo aqui que quando a gente entende essa base, a gente pode expandir muito o nosso conhecimento. Bom, então agora vamos ver aí como que a gente obtém esse feixe, da onde vem esse feixe de prótons. Então a gente pode obter esse feixe de próton através do ciclotron, que vão ter energia entre 230 e 250 milhões de eletrovolts, ou de síncrotron. Então esses equipamentos é o que vão acelerar essas partículas para que a gente obtenha aquele feixe de prótons e o paciente receba esse feixe de prótons naquela região de planejamento. Então, olha só que aqui a gente tem um da Varian e um da Sumitomo, são empresas que fabricam, que constroem aí esses tipos de ciclotrons para o uso na protonterapia. Tem lógico que tem outros usos também, mas aqui a gente está falando da protonterapia. Então, esse feixe ele é obtido através de aceleradores de partículas. E aí, esses aceleradores, como a gente mostrou, os mais comuns são os ciclotrons.
Bom, e aí como é que do que esse sistema é composto? Então aí você tá vendo já uma sala de protonterapia, onde o paciente realiza, né, o tratamento, onde ele recebe o feixe. Então você tá vendo aí um paciente já posicionado, as salas são grandes, são enormes mesmo, todo o sistema. A gente vai ter aí a instalação, ela é enorme porque a gente precisa ter um local para instalação desses ciclotrons e também precisa ter um espaço grande aí para que o feixe ganhe ainda mais energia. Então o sistema, os grandes componentes de uma instalação aí de protonterapia, a gente vai ter sistemas de radiofrequência, assim, para acelerar, para auxiliar na aceleração das partículas, dos prótons especificamente. Vai ter um forte magneto, porque a gente precisa de campo magnético também para direcionar, para fazer com que essas partículas mudem sua direção. A gente tem a fonte de prótons, vai precisar ter essa fonte de prótons, e o sistema de extração desses prótons aí, de todo o sistema de aceleração. Então veja que interessante nessa animaçãozinha, você está vendo aí a aplicação, né, como o paciente recebe esse feixe a partir da aceleração lá no ciclotron. E também aqui tem uma outra imagem do outro fabricante. Então veja o tamanho aí da sala, a instalação, veja essa mesa que ela é diferente, ela tem mais graus de liberdade para movimentação. E aí vai ser todo o sistema que vai chegar aí o feixe, é o sistema final, né, que é onde vai chegar o sistema de extração, digamos assim, que vai chegar o feixe de prótons naquela região que foi planejada para o paciente receber aquela dose. Bom, e aí quais são as aplicações mais comuns para essa protonterapia? Então ele é aplicado no sistema nervoso central, tumores de cabeça e pescoço, pulmão, esôfago, no fígado, pâncreas, próstata, reto e alguns sarcomas. Então lembra que não são todos, ele não resolve todos os casos, então são para alguns casos específicos e também aonde a tecnologia está disponível. Então em vários países aí pelo mundo já existem várias instalações de protonterapia. Bom, então eu espero que você tenha gostado de conhecer aí um pouco mais sobre a protonterapia. E aí, lógico que não é só isso, tem muito mais coisas. Eu vou te mostrar num próximo vídeo aí um pouco dos conhecimentos que são necessários para aprender sobre protonterapia. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui abaixo. Indique lá para os seus amigos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Se não está inscrito ainda, já aproveita e se inscreve aqui também no canal. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!